Mais ou menos. Animado não, professor. Ai, ai. Essa semana acho que a gente vai ter que ter prova. Acho que eu vou ser obrigado a aplicar uma prova para vocês aí. O professor pega leve na Amém? prova. Não, vou pegar levíssimo. Vocês vão ver, vai ser fácil, fácil. Gente, eu tenho uma proposta de trabalho para fazer para vocês. Agora eu não sei quanto que vai ser o trabalho. Eu estava pensando que dava para fazer na semana que vem, mas eu acho que não vai dar certo justamente por causa dessa prova aí. Mas de qualquer forma a gente vai fazer. E a proposta é o pessoal do técnico de informática apresentar o trabalho e a galera do primeiro G participação, com talvez perguntas, alguma coisa assim nesse sentido. O pessoal do primeiro de informática prepara o trabalho, apresenta, e o pessoal do primeiro G faz questionamentos ao pessoal do primeiro de informática. Eu vou colocar depois a proposta lá no Classroom, porque a gente não tem tempo de ficar discutindo muito isso aqui, só uma aula por semana. Aí dá para a gente interagir lá pelo Classroom e vocês podem ficar me perguntando pelo WhatsApp, tá? Mas aí depois eu apresento essa proposta lá para vocês, ok? Beleza. Tá, vai ser massa. O tema do trabalho ele vai ser sobre mitologia grega. Aí eu acho que vai ser um assunto bem interessante. Dá pra gente fazer uma coisa bem legal. Pessoal, hoje o tema da nossa aula, eu vou tentar ser bem rápido, ele é sobre as cidades-estados gregas. A cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Hoje cedo eu fui baixar uma imagem, né, para colocar no meu fundo aí, nos meus efeitos especiais psicodélicos cabulosos. E aí eu fui e achei essa aí, ó. O cara aqui de 300. Ih, não dei spoiler do meu negócio aqui de introduzir a aula. Ô, vacilo. Esse cara aqui e atrás lá um filósofo grego, né? Eu já conversei demais. Vamos lá para um vídeo que eu queria passar para vocês aqui. Um outro, né? Além daquele doido lá do The Doors que vocês ouviram aí quando eu mandei o link e vocês começaram a entrar. Espera aí. Cadê o trem? Será que eu fechei? É. Spartans! Lay down your weapons! Persians! Come and get them! Hold! Give them nothing, but take from them everything! Stay! That's the best you can do!
Misericórdia. Vamos parar de tanta violência. Pois é, professor, tava ficando com medo já, ué. Não, professor, tava na melhor parte. Tava interessante. Você tá doido? Tava bom. É muita loucura. Professor, cara. E aí, gente? Alguém aqui já assistiu esse filme? Não, Não. professor. É muito bom, professor. Sim. Já. Você já assistiu esse filme, Vanessa? Eu já. Meu pai gosta muito. Aham. Você Eu pode já falar pra assisti. galera qual é o nome desse filme? Não, professor, tipo, não vou lembrar. Só que eu já assisti esse filme umas 300 vezes. Tá, você já falou o nome do filme na sua resposta aí, sem querer. É, os 300, só que Isso, muito bem, os 300. Você também já assistiu, João Paulo? Já. Certo. Esse filme é Os 300 de Esparta, né? Conta a história dos 300 valentes de Esparta, é uma história real, conta a história de apenas 300 soldados espartanos enfrentando um exército medo-persa de mais de 1 milhão de soldados, sei lá. E essa batalha se deu em uma falha, tipo um precipício, um canyon. Esqueci o nome lá do lugar agora. E o pessoal de Esparta, eles usaram umas táticas de guerra lá e por causa disso, eles resistiram durante vários dias a esse exército de milhões de soldados, né? Lógico que eles perderam, mas eles fizeram um estrago grandioso no exército inimigo, no exército opositor. Eu quis colocar esse vídeo aqui no início da aula, porque a gente vai falar rapidinho de Esparta e Atenas, que foram as duas principais cidades e estado gregas, né? As duas principais polis gregas. E eu quis colocar esse vídeo para a gente ver a diferença no que diz respeito à questão da educação das duas cidades, né? A cidade de Atenas tinha uma educação voltada mais para a questão do conhecimento, né? De desenvolver a sabedoria, a questão da filosofia. Já a cidade de Esparta era uma cidade que era voltada mais para o militarismo. Era uma sociedade que formava as suas crianças desde a mais tenra idade, né? Desde lá no início da infância, eles já eram treinados militarmente. Nesse mesmo filme aí, Esparta, 300 Valentes de Esparta, mostra lá um pouquinho de como era essa educação das crianças espartanas, né? Desde os 7 anos de idade, essa criança já começava a ser treinada para se tornar um grande guerreiro, um guerreiro corajoso, um guerreiro que enfrentaria as mais diversas adversidades possíveis, um guerreiro que fosse persistente. E a prova disso fica traduzida nesse filme aí que a gente vê a dificuldade que esse exército teve e mesmo assim esse exército dos 300 continuou na batalha durante vários dias até que todos morreram, mas eles resistiram e mataram milhares e milhares de soldados lá da tropa inimiga. Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre Esparta e Atenas. Agora eu vou compartilhar aqui um slide. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui que eu peguei de um professor que eu nem sei quem é. Me desculpe, professor, se você ver esse vídeo um dia. Então, Atenas e Esparta, as duas principais cidades-estado. Primeiro, quando eu digo cidade-estado, galera, significa que dentro da Grécia existiam várias cidades independentes, como se fossem países dentro da Grécia, né? Então, Atenas era independente, Esparta era independente, Corinto era independente, tinha, agora eu esqueci o nome de algumas cidades lá da Grécia Antiga, né? Mas existiam várias cidades, Tebas, Corinto, enfim. Cada cidade dessa tinha o seu próprio governo, tinha suas próprias leis, tinha a sua própria cultura. Então elas eram independentes. Entretanto, elas
o que unia essas cidades era a língua grega, a religião, né? Aquela crença na mitologia, né, Maria Luísa, que está escrevendo aí no, no slide. Você tinha várias coisas que uniam eles como um povo grego, mas em contrapartida as cidades, cada uma tinha sua própria forma de governo, sua própria educação. Tanto é que teve guerra entre as cidades, né? Teve a Guerra do Peloponeso, por exemplo, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta. E quem vocês acham que ia vencer nesse contexto? Atenas ou Esparta? É Esparta, porque eles eram mais preparados. Justos, justos. Os espartanos eram super preparados para a guerra, né? A gente viu aí pelo vídeo, pelo que eu falei. A educação deles era voltada para a guerra. Isso aqui a gente viu na última aula. Essas coisas que a gente não vai falar sobre isso. Isso é o teatro, a gente não vai falar. Tá, vamos para Atenas. Primeiro, Atenas é o berço da democracia. Eu gostaria que alguém me ajudasse. O que é democracia? Alguém? Certo. A palavra democracia, ela, na verdade, é a união de duas palavras do grego. Demo, de demônio. Tô brincando, não. Não é demo de demônio. É demo do povo. Tá? E cracia, governo. Nossa, desculpa, gente. Não acredito que eu falei um negócio desse em plena segunda-feira, 9h06 da manhã. Foi mal. Dá nada não. Demo é povo e cracia, governo. Se juntar as duas palavras dá o quê, gente? Governo? Povo? Isso, governo do povo. Então, democracia significa governo do povo. Foi em Atenas que surgiu a democracia. Olha, um dos primeiros legados, uma das primeiras heranças deixadas pelos gregos para a gente. A democracia é a forma de governo que a gente tem hoje, onde o povo é representado por políticos que a gente elege. Agora, tem uma diferença da democracia de hoje para aquela democracia que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa cidade de Atenas, em virtude de sua posição geográfica, ela era uma cidade que praticava o comércio marítimo, né? Era uma cidade portuária, então eles tinham grande habilidade no comércio marítimo, né? Através de navios, certo? Ela foi fundada pelos jônios, que um templo lá em Atenas. A gente não vai falar sobre isso. Tá aqui a sociedade ateniense. Ela era dividida dessa forma aí. Eupátridas, Demiurgos, Geórgos e Tetas. Eu não queria essa aqui, não. Essa aqui. Tá. Os eupátridas, eles são cidadãos. Eles são aristocratas, né? Grandes proprietários e também os pequenos agricultores. Ainda tinha outro que eu queria. Eu tinha outra pirâmide social que eu queria usar. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês. Eu não queria usar essa aqui, não. A outra é mais fácil. Segundo, os metecos. Quem são os metecos? Eles são estrangeiros. E terceiro, os escravos. Quem são os escravos? A grande maioria dos escravos. Cada cidadão adulto de Atenas tinha direito a ter 18 escravos. E os escravos na Grécia, em Atenas, na Grécia eles são diferentes daqueles escravos que a gente está acostumado a ver lá da época da colonização do Brasil, né, dos africanos que foram trazidos da África, que vocês estudaram no ensino fundamental. Esses escravos aqui, eles muitas vezes eram pessoas brancas, que não pagavam suas dívidas, que haviam perdido guerra, né? Muitas vezes eles não eram castigados como os escravos africanos, eles viviam dentro de casa, eles tinham alguns direitos, enfim, mas eles não eram livres, eles eram escravos, certo? Desses três grupos aqui, dos escravos, dos metecos, que são pessoas que vieram de fora para morar em Atenas, né? Portanto são estrangeiros, e dos eupátridas,
Só os eupátridas são considerados cidadãos. Os outros dois, né, os metecos e os escravos, não são cidadãos. A política ateniense, em virtude das brigas internas provocadas pelo enriquecimento dos metecos, surgiram os legisladores, que são os caras que criam as leis. A gente teve dois importantes, o Drácon, que criou um conjunto de leis para todos, inclusive com pena de morte, e essas leis agravaram os conflitos internos dentro da sociedade, entre os cidadãos, né, os eupátridas, e os metecos, que eram os estrangeiros que também queriam direitos. Depois veio o Solon. O Solon aboliu a escravidão por dívidas, favoreceu o comércio, limitou os grandes latifúndios, ou seja, ele deu um limite para as grandes fazendas, elas tinham que ter um tamanho menor para ter espaço para todo mundo, e determinou o acesso a cargos públicos através de riqueza, ou seja, para chegar em cargos públicos você tinha que ser mais rico. Vamos avançar mais para frente aqui. Reformas de Clístenes. O Clístenes, ele criou a democracia, então ele deu direitos políticos para todos os cidadãos, diminuiu o poder da aristocracia, daqueles grandes fazendeiros lá, daqueles grandes poderosos, fortaleceu a Assembleia Popular e instituiu o ostracismo, que é a suspensão dos direitos políticos. Pelo ostracismo, muitas pessoas que cometiam crimes eram banidas da sociedade por 10 anos, eram expulsos de Atenas por 10 anos. Essa democracia em Atenas, ela é diferente da nossa democracia. Ela era uma democracia direta. O que é isso? O próprio povo votava nas leis. A nossa democracia ela é representativa. O que é isso? Eu escolho prefeitos, deputados, senadores para me representar. Eles me representam lá no governo. Por isso que eu preciso votar direito, para me escolher um cara que me representa de fato. Mas esses caras aí, quase ninguém está nos representando de verdade. A gente está indignado com a política, é ou não é? É. É, isso mesmo. É. Parabéns pela sua resposta. Naquela época, o próprio cidadão votava. Exemplo, vamos reformar o Colégio Plínio Jaime de Atenas. Vamos reunir a Assembleia dos Cidadãos. Aí a galera ia lá para a Assembleia. Chegava lá, 500 pessoas, todas reunidas. Aí o cara lá, o líder da Assembleia, falava: e aí, galera, agora é o seguinte, quem aprova a gente derrubar esses muros de placa do Plínio Jaime e construir um prédio de 3 andares com salas super turbinadas, com um Wi-Fi bem top e muito ar-condicionado legal e salas temáticas e uma quadra coberta, climatizada com ar-condicionado e aquecedor para o tempo do frio. Quem aprova, levanta a mão. Aí, pá, 200 pessoas levantavam a mão. Quem não aprova, levanta a mão. 300 pessoas levantavam a mão, porque a gente está falando de Atenas, mas a gente está falando de Brasil também, faz de conta. Então, ixi, enrolei tudo. Mas, enfim, quem votasse o maior número de votos, aprovava ou reprovava a lei. Então, no exemplo que eu dei aqui, 200 pessoas aprovaram para fazer a reforma do colégio e 300 votaram para não fazer. Então, essa lei para reformar o colégio não tinha sido aprovada. Ou podia ser o contrário, 300 votavam a favor e 200 votavam contra. Isso é democracia direta. O próprio povo vota, o próprio povo exerce o poder. Em Atenas era desse jeito. Oi. Mas era todos que votavam ou só os de classe mais alta que votavam? Só os cidadãos. Só os cidadãos. Agora, olha só quem era cidadão em Atenas. Era homens nascidos em Atenas que tivessem 21 anos de idade acima. Era só os homens nascidos em Atenas que tivessem 21 anos de idade acima. Filhos de atenienses. Mulher não podia, estrangeiros não podia, homens com menos de 21 anos de idade não podia, escravos nem pensar. Então só os cidadãos votavam. Os metecos não e os escravos não. As mulheres não.
Enfim, não era para todo mundo, mas a palavra democracia é o governo do povo, como a gente viu. Mas não era para todos, certo? Então, era uma coisa interessante que o povo participava, aliás, que os cidadãos participavam, cidadãos atenienses. Entretanto, apesar de ser governo do povo, não eram todos que participavam. Ok? Vocês entenderam a diferença da democracia lá de Atenas para a democracia de hoje? Sim. Certeza? Sim, entendi. Beleza, então vamos prosseguir. Como eu falei aqui, ó, a base da democracia é a aristocracia, a nobreza é dos eupátridas, a galera lá, os cidadãos, a galera mais de cima, né? E o Partido Popular é o demo, a palavra significa povo que eu falei. Tá aqui como funcionava essa assembleia lá, a eclésia, o Conselho dos 500 e a Ilieia. Agora vamos para Esparta para a gente terminar nossa aula. Uma imagem bem emblemática representando os espartanos. Outra aqui, essa aqui representando aquela batalha do filme que a gente viu no começo da aula. Mais uma aqui. A galera parece que lutava. Ou, eu acho que era perigoso para esses caras. Eles lutavam só com um pano enrolado no corpo. Igual no filme a gente viu. Não, aqui não, aqui eles estão mais preparados. Mas aqui só um pano enrolado no corpo. Como que se formou Esparta? Esparta ficava na península do Peloponeso, né? Os dórios invadiram lá e derrotaram os aqueus que já habitavam ali, dominaram as cidades vizinhas e formaram Esparta. Depois Esparta continuou numa base de batalhas contra as sociedades messênicas e aí Esparta vai se transformar numa cidade militar. Então, se a gente observar, a história de Esparta começa já em torno de guerra. Sempre teve guerra lá, por isso que é uma sociedade militarizada. A sociedade espartana era dividida entre espartiatas, cidadãos, os periecos, pequenos proprietários de terras, comerciantes, artesãos e soldados, e os ilotas, que são os escravos, que não têm proteção e poderiam ser vendidos com autorização espartana. Na sociedade espartana, a política é diferente da sociedade ateniense. Em Atenas, como a gente viu, a galera era voltada, a sociedade era democrática, democracia. Em Esparta, não, é uma sociedade aristocrática. Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra que dominam o governo, né? A política era dividida dessas três formas aqui, ó. Tinha o Conselho de Éforos, composto por 5 pessoas. Eles controlavam a vida na cidade. Tinha a diarquia, eles tinham 2 reis. E tinha um conselho chamado Gerúsia, onde pessoas de 60 anos, maiores de 60 anos, fiscalizavam o governo dos reis e tinham funções de administrar também a cidade de Esparta. E aqui, para terminar, a diferença entre a educação ateniense e espartana. A de Atenas é clássica, voltada para o conhecimento, para o saber, para desenvolver a mente. Em Esparta é militar, voltada para formar a sociedade para a guerra. O objetivo, então, dessa sociedade ateniense é formar bons cidadãos. Em Esparta, formar bons soldados. Em Atenas, quem participava da educação era apenas quem tivesse grana. Em Esparta, todos os cidadãos. Em Atenas, os ricos participavam da vida pública. E em Esparta, antes disso, a educação em Esparta era para dos 7 aos 30 anos, essa formação militar. E o governo, todas as órgãos de administração são propriedade do Estado. Em Atenas, os ricos controlam. Ok? Ok. Certo. Galera, tem algum comentário que vocês queiram fazer? Não.
Certo, então, gente, eu vou mandar para vocês lá também outra atividade com 5 questões pelo Google Forms. Eu acho que é 5, sobre esse conteúdo aí. E aí depois eu vou colocar lá no Classroom a proposta do trabalho para vocês se inteirarem do assunto. E aí, quando eu tiver feito isso, vocês já podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para esclarecer as dúvidas. Combinado? Beleza. Ok. Beleza. Tá, gente. Então partiu. Excelente semana para vocês. Boas aulas no dia de hoje. E até semana que vem. Tchau. Até a próxima. Até, professor.